O capítulo 7 de Atos termina com a morte de Estevão. Como a igreja agora se comporta diante da dura perseguição? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição adultos, versão direto ao ponto. No ar, programa EBD Comentado Online, edição adultos, lições bíblicas, CPAD. Terceiro trimestre de 2025, versão direto ao ponto, uma síntese da aula do início até o final. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição adultos, versão direto ao ponto. É sempre uma alegria e uma satisfação receber você aqui vindo da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou também de outras partes do mundo. Nesse programa, ele serve para os professores prepararem a sua lição, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e para aqueles também que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. É uma lição completa, mas de uma forma mais objetiva. Eu quero, para darmos prosseguimento ao programa de hoje, fazer junto com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua graça para que eu possa compreender, Senhor querido, a Tua palavra através da iluminação do Teu Espírito e ensinar a Tua palavra para aqueles que estão assistindo. Também, Senhor, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender. Senhor, nos dá um programa mais uma vez edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então você pode aí ajudar a divulgar o canal para que vidas sejam edificadas. Deus tem usado a minha vida para produzir esse conteúdo e pode usar a sua vida para poder divulgar. Mas não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário. Bom, estamos dando prosseguimento aí, estamos na versão direto ao ponto, lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de setembro de 2025 com o tema A Expansão da Igreja. Quero lembrar a você que tem aqui também no canal essa mesma lição, só que na versão completa. É uma versão bem mais detalhada. A versão de hoje aqui é uma versão mais objetiva, tá bom? Mas todas as duas são uma versão do início até o final, só para você poder compreender. E quero lembrar também que nós temos aí Entendendo Atos 8. Tem um panorama de Atos, tá? Aqui no canal. Tem do capítulo 1 ao capítulo 8. E o capítulo 8 é a base para a lição de hoje. É importante que você assista esse vídeo para ter uma melhor compreensão. Vamos lá, introdução. Hoje vamos ver como a igreja cresceu depois de um acontecimento muito triste. Às vezes, coisas acontecem e nós pensamos que ali não vai ser mais possível continuar. Mas olha o que aconteceu. Até então, os cristãos estavam em Jerusalém, mas não saíam dali. Tudo mudou quando Estevão foi morto. A perseguição espalhou os crentes e com eles o evangelho. Eles estão sendo espalhados, mas eles não perdem o foco da missão. Eles têm uma missão a cumprir, então eles continuam cumprindo a missão. Jesus disse: serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A perseguição forçou a igreja a cumprir essa missão. É interessante porque Deus ele não revela tudo o que vai acontecer para nós. Imagine que o Senhor Jesus falasse: olha, vocês vão receber a virtude que vem do alto, vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra, mas para isso gente vai morrer, vocês vão ser perseguidos. O que aconteceria? Eles não estariam prontos para lidar com aquela situação naquele momento. Então,
as coisas vão acontecendo e conforme vão acontecendo, o Espírito Santo vai nos capacitando. Se Deus contasse tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua vida, certamente nós desfaleceríamos. Mas os acontecimentos começaram a ocorrer, mas a igreja, ela não parou. A igreja cresceu. Número 1, a igreja diante da perseguição. Como é que ela se comporta? 1, embora perseguida, não fragmentada. A igreja está sendo perseguida, os membros da igreja estão sendo perseguidos, mas a igreja não é fragmentada. Atos 8:1 diz que os crentes foram dispersos, exceto os apóstolos. Atos 8:1 diz, e Saulo consentia na morte, e houve naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Lembra do que Jesus diz em Atos 1:8? Está se cumprindo em Atos 8:1. Ele diz, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria. Então eles já estão chegando em Judéia e Samaria. E depois nos confins da terra. A perseguição começou com os líderes. Antes de Atos 8:1, já havia perseguição. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3. E falando eles ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Já passamos numa lição que explicou sobre os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, os primeiros a experimentarem a perseguição foi a própria liderança da igreja. A perseguição se estendeu aos obreiros também. Atos 6, 8 e 12. Estevão era um diácono, com a missão ali mais da parte social, da parte de servir as mesas, tomar conta das contribuições, né? Administrar, de acordo com o que os apóstolos passassem, as contribuições para suprir a necessidade de todos. E olha o que aconteceu. Ele começou a ser perseguido. Veja bem, Atos 6, 8 e 12. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E instaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Ou seja, estão ali colocando Estevão numa situação de coação. Por quê? Porque Estevão está pregando a palavra. Tudo isso por causa de quê? De ciúme, de inveja, coisas que aconteceram com Jesus e estavam acontecendo com seus discípulos. Eles não se fragmentaram, mesmo separados, continuaram a ser igreja. Ou seja, eles estavam separados geograficamente, mas não estavam separados espiritualmente, continuavam a ser o corpo de Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Eles eram novas criaturas, então faziam parte do quê? Do corpo de Cristo. Uma mão não é corpo, é o conjunto de membros que é o corpo. Um membro só, eu sozinho não sou igreja, mas eles eram a igreja daquele momento, naquele local, naquele tempo. Nós fazemos parte da igreja. Então, nós mesmo estando longe geograficamente, tem pessoas que me assistem aqui na Holanda, tem pessoas que me assistem aqui na Bélgica, irmã Dirce da Holanda, irmão Leandro da Bélgica, eles estão longe geograficamente, mas nós somos membros do mesmo corpo. Tem pessoas que me assistem em outros locais. Citei alguns aqui só para você entender. A unidade não está em um lugar, mas em Cristo. Todos que estão em Cristo estão em unidade, porque fazem parte do mesmo corpo. 2. A igreja em luto. A igreja está perseguida, a igreja não está fragmentada, a igreja está em luto. Estevão foi enterrado com grande pranto. Atos 8:2. Olha o que diz. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Choraram pela morte de um membro da igreja, se compadeceram pela sua morte. Hoje tem tanta gente insensível. Às vezes nós vemos vídeos de pessoa gravando, morreu, acabou. Mas nós temos que ter um entendimento, temos que ter uma sensibilidade. Não vamos viver o tempo todo chorando. A vida não vai parar. A igreja chorou, mas não desistiu.
Houve a morte de um membro da igreja, mas a igreja não pode parar. Não pode desistir. Ela não pode ser tomada pelo desespero. Nós vamos falar. Dor não cancela a missão. E qual é o exemplo disso? Jesus não parou por causa do luto. Haviam matado, degolado João Batista, mas Jesus não para. Olha o que o texto diz, Mateus 14, 13 e 14. E Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, ouvindo o quê? A notícia da morte de João Batista. Apartado e ouvindo as multidões, o seguiram a pé desde as cidades. E Jesus saiu e viu grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Jesus estava em luto. Haviam assassinado João Batista. Herodes mandou assassinar João Batista. Mas Jesus não para, a missão não para, a obra não para. É claro que devemos respeitar o luto, o tempo de luto de cada pessoa. Há pessoas que conseguem, no mesmo dia que enterrar um familiar, às vezes uma esposa enterrou o marido enterrou uma esposa e mais tarde está no culto à noite. Mas tem pessoas que vão levar uma semana, 15 dias, um tempinho a mais. Cada um reage de uma maneira. Ah, mas ele é pastor, mas ela é uma mulher de oração. O que isso tem a ver? A estrutura emocional de cada pessoa é de uma forma, cada um reage de um jeito, meus irmãos. Ah, mas eu não sou assim. Amém, glória a Deus por isso. Mas a outra pessoa é. Respeite o tempo do luto da pessoa. Não vamos viver em luto o tempo inteiro. Os judeus tinham situações que eles pranteavam 70 dias, 40 dias, um tempo. Não quer dizer que vamos ficar esse tempo todo sem estar no templo. Claro que vamos estar no templo, mas a pessoa pode levar um tempo a mais. Respeite. Não use você como regra, você não é regra, eu não sou regra. Nós apenas nos comportamos de acordo com a estrutura, cada um tem a sua estrutura. Então, que nós venhamos aprender, em nome do amor que temos em Cristo Jesus, a respeitar o tempo de cada um. Só que a obra não para. 3. Mas não desesperada. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja. Os membros não podem ser desesperados por causa das situações adversas. No momento que eu estou gravando, essa aula ela está sendo gravada no dia 27 de agosto de 2025 para ser ministrada, tá bom? No dia 7 de setembro de 2025. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, aconteceu um contratempo. Quem me acompanha no canal, eu já falei aqui sobre o meu computador. O computador está muito velhinho, ele deu um problema. Eu estou usando aqui um escape, um outro aparelho nesse caso, que é um computador portátil que eu tenho, que ele não é próprio para esse tipo de coisa. No dia que eu estou gravando aqui, já deu problema. Ah, eu não consegui, o áudio travou. Eu estou refazendo a mesma aula, porque o áudio travou, ficou mudo. Então a gente não pode, às vezes a gente é provado dentro do que está falando, a igreja não para, a igreja não fica desesperada por causa das oposições, por causa dos problemas, das dificuldades. Não para. É fácil? Não é fácil. Você tá com uma aula quase toda gravada e quando percebe ela tá muda. Não serve, não dá para usar. E aí você faz o quê? Ah, não vou gravar mais, vou desistir, vou abandonar, vou largar para lá. Às vezes você é um professor, uma professora que tá me assistindo, você se esforça, prepara uma aula, chega lá, às vezes são poucas as pessoas que estão presentes. Às vezes tem até uma classe presente, mas não está interessada em aprender. Você vai fazer o quê? Vai desanimar? Não. Vai parar? Não. Sabe por quê? Porque sempre vai haver alguém. Sempre vai haver testemunhos. Aqui no canal tem testemunhos de vidas que têm sido edificadas. Então, nós não podemos parar. Não é fácil, mas não podemos parar. A igreja perseguida não fica desesperada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Nós não podemos padecer por coisas erradas que fazemos. Mas se estão nos perseguindo por sermos cristãos, vamos em frente. A igreja perseguida não fica desmotivada. Vem coisas para nos atrapalhar, para nos paralisar, mas não podemos ficar desmotivados. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele reconhece que, como um servo de Deus, passa por várias situações, mas ele não
pode parar, eu não posso parar, você não pode parar. A igreja mesmo perseguida estava crescendo, estava expandindo. Deus usa até o sofrimento para avançar seu reino. Olha que coisa interessante. Filipenses capítulo 1, versículo 12. O mesmo Paulo diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para maior proveito do evangelho. Sabe aonde Paulo estava? Na prisão, quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estava preso. E ele diz que isso contribuiu para o progresso, para o proveito do evangelho. Por quê? Porque ele tinha consciência que fazia parte da vida cristã a perseguição. Por que muitas pessoas ficam totalmente tomadas pelo desânimo? O desânimo vem, a tristeza vem, o choro vem, mas nós não podemos ser guiados por isso, controlados por isso. Mas por que muita gente fica assim? Sabe por quê? Porque muitas vezes está se alimentando de palavras, está sendo alimentado com palavras que falam só de vencer, de triunfar, de não passar por luta, de não passar por problema. Não conhece esses textos da palavra que fala das aflições daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Então, por causa de não conhecerem esses textos, ficam decepcionados, ficam escandalizados. Como é que pode? Eu sou obediente, eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu estou passando por isso? Ei, eles também eram obedientes. Por causa da obediência, justamente, é que eles estão padecendo por causa do nome de Jesus. Precisamos pregar mais sobre isso, ensinar mais sobre isso, estudar, ler a palavra. O cristão que tem o hábito de meditar nas escrituras, ele não fica enganado, porque ele sabe que isso faz parte da vida cristã. Veja bem o que está escrito, o que é dito aqui, olha o que está bem claro aqui para vocês que eu li. Deixa eu voltar aqui, ó. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro 4,16. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Aí Paulo está falando que as coisas que aconteceram com ele, ou seja, ele estava padecendo, contribuíram para o maior proveito do evangelho. Não desanime, não pare, não desista. Vamos refletir sobre esse tópico? Você já sofreu uma perda ou uma mudança difícil? Em vez de fugir da dor, pergunte: onde Deus quer me usar agora? Como é que Deus pode usar a minha vida dentro dessa situação? Não desista, não desanime, mas estude a Escritura, estude a palavra de Deus. Ah, pastor Mário Luna, eu não tenho tempo. Ah, pastor Mário Luna, eu não sei por onde começar. Ah, pastor Mário Luna, eu não entendo as Escrituras. É mesmo? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso
E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. E aí, você para pensar tudo isso, tá? Você tem todo o passo a passo, uma metodologia para você estudar a palavra. É como pegar na sua mão e dizer, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. É um investimento para a sua vida. Ah, pastor, mas será que isso traz benefício? Bom, vamos ver o depoimento de uma aluna que deixou para nós aí. Fiz o curso, a irmã Ivanilda Amparo. Fiz o curso e recomendo. Ela falando. Aprendi muitas coisas que jamais imaginava de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdo e indicações para o nosso crescimento espiritual. Então ela está dizendo que ela aprendeu coisas que ela não sabia, ela está dizendo que foi feita indicações durante o curso que contribuíram muito. Olha o que ela diz, o resultado. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim. Você sabia que você é o que você acredita? O que você pensa? Suas crenças é que dirige a sua vida. Então, conforme ela foi confrontada, ensinada com a palavra, depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão, ampliou. Tinha coisas que ela não entendia, então houve uma ampliação para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Então, estudar o curso, fazer o curso, fez com que ela entendesse algo sobre como ela deve se posicionar na vida cristã. Pastor de excelência no ensino, é ela falando que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra de Deus. Então, irmãos, olha o benefício do curso. É ela falando. Se você tem um depoimento também para deixar, você que já fez o curso, pode deixar um depoimento, claro, que seja curto como o dela, mas objetivo, para que as pessoas saibam que não é uma questão de vender curso, é uma questão de mudar vidas. Ela está testemunhando mudança da vida dela, mudança da mente dela. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento vem por meio do quê? Das Escrituras. De entender as Escrituras. Por que muitas pessoas não têm transformação de vida? Porque não entendem o que o texto diz. O curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia é uma ferramenta que vai te ajudar nessa questão. Ah, pastor Mário Luna, mas tem um investimento. Muitas vezes nós fazemos muitos outros investimentos na vida que não levam a lugar nenhum. Eu mesmo faço investimentos de cursos que eu preciso fazer para haver capacitação. Valores muito maiores do que esse. E para a glória de Deus, esse valor é um valor acessível. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia? Faça como a irmã Ivanilda Amparo. 2. A igreja que evangeliza. A igreja está sendo perseguida, mas ela não está fragmentada, ela está em luto, mas ela continua avançando. 1. A evangelização centrada na palavra. Atos 8:4 diz, os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando o quê? A palavra. Interessante. Eles não estão lamentando, eles não estão queixando-se, eles não estão murmurando. Por quê? Porque eles entendiam que aquilo fazia parte da vida cristã. O que faz parte da vida cristã, pastor Mário Luna? Perseguição, oposição, aflição, calúnia. Tudo isso faz parte da vida cristã. Você que é um cristão pode passar por coisas desse tipo e não pode parar, não pode desanimar, não pode deixar de fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Eles não pararam de falar de Jesus. Atos 5:42. O que você anda falando? De quem você anda falando? O que a palavra que está na tua boca tem? Qual é o conteúdo? Tanta gente falando da vida dos outros, falando de coisas que não edificam, vivendo, se alimentando de entretenimento,
Falam de tudo menos de Jesus. Eles falam de Jesus. Era um compromisso, era uma missão. Era uma missão de vida para eles. Será que é para mim? Será que é para você? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui tem duas coisas diferentes. Ensinar é para os que já estão em Cristo. Anunciar a Jesus é para os que não têm Jesus. É evangelização e discipulado junto. É a missão da igreja. O evangelho não ficou preso em Jerusalém. Atos 11, 19 e 21. Olha o que o texto diz. Atos 11, 19 a 21. 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão andaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Eles não se contentam apenas em matar Estevão, agora eles vão perseguir os membros da igreja. 20. E havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene. Por quê? Porque esse texto de Atos 11 é continuação de Atos 8, tá? Só para você entender. E havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nós vamos ter uma lição à frente que vai tratar desse texto também. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Eles estão sendo perseguidos, eles estão em luto por causa da morte de Estevão, eles estão passando por tribulações, mas a mão do Senhor está com eles. Por quê? Porque eles tinham sido revestidos com o poder de Deus através do batismo no Espírito Santo. Se eles não são batizados no Espírito Santo, como é que eles vão suportar isso tudo? Então o Espírito Santo capacita, é uma capacitação para a evangelização, para suportar esse tipo de situação. É possível evangelizar sem ser batizado com o Espírito Santo? Claro que sim. Não podemos desprezar quem não é batizado com o Espírito Santo, não podemos querer adivinhar por que não é batizado. Porque nós não sabemos, quem batiza é Jesus. É claro que uma pessoa não batizada, ela tem limitações, porque falta o batismo, mas ela deve continuar buscando e deve fazer a obra de Deus da mesma maneira. No tempo certo, o Senhor, de acordo com aquilo que ele sabe o porquê, haverá o batismo, eu creio assim. Então não despreze quem não é batizado com o Espírito Santo. Não se ache melhor. 2. Evangelização centrada em Cristo. A evangelização é centrada na palavra. Eles pregam a palavra. Eles não pregam autoajuda, motivacional. Não que uma hora ou outra não possa se dar uma palavra que possa ter um cunho em certa parte, que traga ali uma orientação, mas eles falam da palavra. Exposição bíblica. O que é exposição bíblica? É o que tem aqui no canal. Olha aqui, eu coloco para vocês entendendo Atos 8. Estou expondo o que diz Atos 8 de uma forma completa, não detalhada, versículo por versículo, mas é exposição bíblica, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então é isso que eles fazem. Eles evangelizam centrado na palavra. E agora, essa evangelização é centrada em quem? Em Cristo. Filipe foi a Samaria e pregava a Cristo. Atos 8:5. Quem ele prega? Cristo. Ele não prega ele mesmo, ele prega a Cristo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. A quem nós temos pregado? Do que nós temos falado na nossa pregação? Meu irmão, meus irmãos, fale da palavra, fale de Cristo. Não foi com técnicas, mas com Cristo no centro. Quantas pessoas usando técnicas, buscando formas de emocionar os seus ouvintes, para controlar eles e para ser convidado novamente ou convidada novamente. Não é uma exposição bíblica. Se lê o texto e se abandona o texto. Meu Deus! Não podemos agir dessa forma, não podemos agir dessa maneira. É algo muito sério isso, meus irmãos. Precisamos pregar a palavra de Deus. É importante entendermos isso. Muito importante. Qual é o resultado de se pregar a palavra centrada em Cristo? Curas, libertações e conversões. Por que está faltando curas, libertações e conversões numa escala maior? Porque não estamos pregando a palavra e centrada em Cristo. Muitas das nossas pregações nem sequer é expor o texto. Abrimos a Bíblia para dar base no que queremos falar, falamos de coisas, usamos o texto só para dar base, mas não falamos do texto, não explicamos o texto.
Atos 8, 6 a 8. Olha o que diz. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ele pregava a palavra, o Espírito Santo trabalha em favor disso. Se eu ficar falando de mim, se eu ficar falando de outras coisas, que não é o que o texto diz, não vai haver atenção. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os sinais confirmavam que a palavra é verdade, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham. Ele ia pregando, demônios iam se manifestando, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Filipe está reproduzindo o que Jesus fazia. É o Senhor usando. Jesus deu poder. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e curarão os enfermos. Cumprimento da palavra. E havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a palavra de Deus estava trazendo transformação. Isso aqui é interessante. Isso aqui é importante mostrar, certo? Estratégias humanas não geram conversões e sim adesões. Pessoas podem vir para a igreja atraídas por uma vida melhor, por conquistar seus sonhos, se habituar a ter um comportamento um pouco parecido com o cristão, mas não ser conversão, ser adesão. 1 Coríntios 3, 6 e 7 mostra que quem dá o crescimento é o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Pessoas que vêm por esses tipos de situações, elas têm pouca duração. Elas não permanecem. Vindo a perseguição, elas se escandalizam, elas abandonam o evangelho. Imagine um médico que leva remédio para uma cidade doente. Filipe levou a cura. A cura é Jesus. Vamos refletir sobre esse tópico? Você tem falado de Cristo no dia a dia? Ou do que você tem falado? Qual é o assunto das suas conversas? É claro que nem sempre nós vamos estar evangelizando diretamente. Mas temos que aproveitar as oportunidades para evangelizar, para falar do amor de Cristo. Ou então para poder falar algo que edifique entre nós, irmãos, que somos cristãos já. Compartilhe seu testemunho, um versículo, uma oração. O Espírito Santo lhe dá poder. Agora entenda. Não compartilhe uma oração, um testemunho, um versículo com a intenção de ser visualizado, de ser visto. É claro que esperamos que as pessoas vejam, mas não pense na sua promoção. Nas pessoas saberem quem é você. Fale de Jesus, deixe Jesus na frente. O canal aqui, ele foi crescendo e está crescendo para a glória de Deus, mas eu não comecei o canal com a intenção de crescer o canal. O crescimento é uma consequência do trabalho que está sendo realizado. Ensinar a palavra de Deus. Então, não tenha como objetivo você ser conhecido, senão não vai funcionar. E muita gente entra por esse caminho. 3. A igreja dá suporte à evangelização. A igreja em luto, a igreja não fragmentada, a igreja centrada na palavra, mas a igreja também dá suporte à evangelização. Podemos abandonar os missionários ao Léus, largar para lá. Quantos foram enviados por uma igreja e depois foram abandonados? Não pode ser assim. O suporte da igreja. Os apóstolos em Jerusalém ouviram sobre Samaria e enviaram Pedro e João. Atos 8, 14. Mandaram os líderes. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então eles não estão abandonados. Eles não ignoraram. Não foi comigo não. Pedro, não foi comigo não, João. Não foi através de mim, não. Aí, João, não, também não foi através de mim, não. E eles que façam para lá. E quero nem saber. Isso é divisão. Isso não é unidade. Por que a igreja primitiva crescia? Estava em expansão. Porque havia unidade. Não havia competição. Sabe, irmãos? Muitos de nós se entristecem porque a oportunidade está na mão de outra pessoa. Deus usa quem Ele quer.
Deus vê a intenção do coração. Não é só a questão de estar no templo, não é só a questão de realizar a obra, é por que estamos realizando a obra, é por que estamos indo para o templo. Se a motivação não for correta, Deus não recebe. Então, eles não ficaram ofendidos que não eram eles que estavam sendo usados. Não, não ficaram. Eles enviam Pedro e João. Eles não ignoram. Ignorar significa não prestar atenção, desconsiderar ou fingir que algo ou alguém não existe. Ah, se não for eu, então não quero saber. Como assim? Isso é presunção. Isso vai caindo no orgulho, na autossuficiência, na soberba. A igreja precisa apoiar o trabalho missionário realizado. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo testemunha isso sobre a igreja de Filipos. Era uma igreja que apoiava a obra missionária. Olha o que diz. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicar aqui é ajudar financeiramente comigo, com respeito a dar e receber, senão vós somente. Paulo estava em missão, nenhuma igreja a não ser a igreja de Filipos. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo está em Tessalônica. E sabe quem é que está ajudando ele? A igreja em Filipos. Sabe o que é isso? Amor à obra do Senhor. Ama a Deus e ama a sua obra. Tem alguém disposto? Tem alguém vocacionado? Tem alguém chamado? Vamos investir. Esse investimento não é só pela igreja, não. Um membro pode investir em missão. Ah, pastor, mas é tão pouco. Essa oferta é tão irrisória, mas é uma oferta que você vai enviar. Eu já falei aqui no canal e vou repetir. Às vezes a igreja não tem uma frente missionária. Não tem um missionário no campo. Então procura alguém que está no campo, que seja sério. Investe. Investe. Investe, mesmo que não seja uma grande oferta, no sentido de achar, não é uma coisa grande, é uma coisa assim que vem impactar, mas é uma contribuição. Mas tem igreja que não tá nem aí, ó. Não quer nem saber. Aqui no canal já botamos aí o projeto Portas Abertas. É só você colocar aí no navegador, procurar Portas Abertas, você vai ver, eles aceitam doações. É um trabalho sério que é feito, mas tem outras pessoas que vão fazendo trabalho e missão. Lá na Bolívia tem um pastor chamado Laércio Fernandes, amigo, conhecido meu, eu conheço ele. Ele saiu daqui antes da pandemia, a pandemia veio. Sabe o que ele fazia no estado onde ele morava? Ele era gerente de banco. Deus mandou ele largar tudo. Sabe o que ele fez? Ele pediu contas. Foi embora. Isso é loucura, maluquice. Deus mandou. Já tem uns 5 anos e pouco que ele está na Bolívia. Começou do zero. Zero. Sabe o que é zero? Zero. Hoje, o templo já está construído. Está em fase de acabamento. E está lá fazendo a obra do Senhor. Como não investir na vida de um homem desse sério que mostra o trabalho que é realizado? Ah, pastor, eu gostaria de investir nessa obra. Tá bom, fala comigo aí no comentário. Eu mando para você o Instagram dele, para você poder entrar em contato diretamente com ele e ofertar lá. Ah, pastor, mas é pouquinho, é 10, é 15, é 50, é 100, não importa. É alguém sério que precisa da ajuda. Agora, o nosso coração às vezes está endurecido, irmãos. A igreja de Filipos era uma igreja que apoiava a missão. 2, a igreja que discipula. A igreja não só evangeliza, precisa discipular. Quantas pessoas não são discipuladas e aí crescem como crentes desorientados, cheio de mania, cheio de vontade. Faltou discipulado. Ah, pastor, mas veio de outro lugar. É, mas aí faltou discipulado, aí começa a ter problema. Aí quando vem o vento, eles não aguentam. Os samaritanos creram e foram batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito. Pedro e João oraram por eles. Atos 8:15. Novamente colocar esse texto, Atos 8:15. Colocar aqui, peraí. Na verdade, ele não está aqui porque nós já lemos Atos 8:15. Discipulado inclui capacitação espiritual. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo de número 28.
a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Discipulado, olha aí, isso aí, ó, presta bem atenção aqui, ó. Discipulado inclui capacitação, eles são ensinados na palavra. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando, gastando tempo com ensino. Mas muitas vezes a gente não liga para o ensino, a gente não está preocupado com o ensino. Cultos de ensino, cultos de escola dominical, né? Aulas de escola dominical. Ah, não preciso. Aí vem o vento, vem a dificuldade, não sabe o que fazer, está sempre desorientado, está sempre desorientada. Por quê? Porque não está fundamentado na palavra. 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Fé mais batismo nas águas, mais Espírito Santo. E aqui Espírito Santo como capacitação. Batismo com o Espírito Santo, tá bom? Que o Espírito Santo você já tem ele quando você é regenerado. É a marca que você e eu pertencemos ao Senhor. Mas aqui tá falando de batismo no Espírito Santo. Capacitação, tá? Atos 19, versículo de número 5 e 6. Diz o seguinte. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Revestimento de poder para cumprir a missão. Quer dizer, quem está cumprindo a missão recebeu esse revestimento. Agora está sendo também dado o revestimento através do Espírito Santo, né? Jesus batizando com o Espírito Santo para que eles sejam revestidos e façam a mesma coisa. Sem o batismo no Espírito Santo, falta poder para testemunhar. Atos 4:31. Vamos ver aqui? Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. É claro que esses aqui já tinham sido batizados, isso aqui é uma capacitação para aquela obra em específico. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, porque a perseguição já tinha acontecido e eles precisavam de uma capacitação para continuar fazendo a obra. Então você pode fazer a obra sem o batismo? Sim. Mas o batismo te capacita para que você possa avançar ainda mais. Certo? Agora, o problema é que tem um monte de crente batizado com o Espírito Santo que não liga para a missão, não liga para a evangelização, não liga para nada disso. Por quê? Porque não foram ensinados qual o propósito do batismo com o Espírito Santo. Não é para você só falar em línguas, para se edificar a si mesmo. Não. É revestimento de poder para cumprir a missão. É evangelização. É ter ali intrepidez para falar do evangelho mesmo diante de ambientes de dificuldade, cenários difíceis, cenários desfavoráveis. O revestimento de poder é importante para cumprir a missão em um cenário de perseguição, acabei de falar. Vamos refletir sobre esse tópico? Apoie missionários, ore por novos crentes, ajude alguém a crescer na fé. Conclusão. A igreja cresceu por quê? Ela expandiu por quê? Vamos lá. Saiu de Jerusalém. Saia. Saia da sua Jerusalém. Fale de Jesus no intervalo no trabalho, na rua, aonde você estiver. Anunciou a palavra, não anunciou a si mesmo. Não pregou o que quis, falou da palavra. Pregou Cristo através da palavra. Apoiou e discipulou. Desafio. Fale de Cristo essa semana com alguém que não conhece, que não o conhece. Você já teve essa oportunidade? Fale. Apoie um missionário com oração ou ajuda prática, financeira, mesmo que seja pouco, mas faça. Busque o Espírito para viver com poder. Busque, você já é batizado? Busque a capacitação diariamente. Senhor, me capacita, me ajuda, me enche. Você não é batizado? Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Quem é, não desfaça de quem não é. Ore por quem não é ainda batizado. Certo? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 11, 14 de setembro de 2025. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É o Dia Nacional de Missões. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vai falar de Cornélio. Deus não faz acepção de pessoas. Bom, eu quero lembrar a você aí que você pode assistir a aula na versão completa. É uma versão mais detalhada. Essa aqui também é completa, mas é mais objetiva. Quero lembrar a você que você pode aí assistir entendendo Atos 8 para entender o contexto
da lição de hoje, certo? Quero lembrar você também do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link está na descrição. Se você quer essa lição aqui para ministrar a sua aula, nós não temos o plano de assinatura ainda, mas você pode clicar no link que vai estar aí, Planos Adulto, e você pode descer, rolar a tela e ir lá em Lições Avulsas. É uma telinha verde. E aí você vai lá e pede essa lição e você vai ter o comentário em PDF e o slide para você poder passar. Pastor, não tem slide, nós não usamos slide lá porque não tem data show. Mas você tem um comentário. Você vai fazer um pequeno investimento e isso vai ajudar você aí a ter essa lição para ministrar a sua aula. Bom, nesse momento eu quero dar a bênção apostólica e agradecer a todos vocês que ficaram até agora e nos vemos, se assim o Senhor nos permitir, na próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!